Nesse vídeo você vai ver as novas regras do imposto de renda para o ano de 2025. Roda a vinheta e a gente começa. Velotax, soluções financeiras para você. Eu sou o Vitor Savioli, cofundador do Velotax, a maior plataforma de antecipação de imposto de renda do Brasil. Saíram as informações do imposto de renda 2025. Vamos lá então, direto ao ponto, começando. Prazo começa no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Nos outros anos esse prazo era um pouquinho maior, mas sem grandes mudanças aqui. A expectativa da Receita para esse ano é receber 46 milhões de declarações de imposto de renda. No ano passado a expectativa era 43 milhões, cresceu um pouquinho. No ano passado, na verdade, esse número até foi superior ali, chegando aos 45 milhões. Por que tem essa mudança? Ou porque mais pessoas estão caindo nos critérios de obrigatoriedade, que a gente já vai ver aqui, ou porque é novas pessoas entrando ali realmente no mercado de trabalho, precisando pagar imposto de renda, ou até mesmo ganhando mais e aí, de fato, entrando nas faixas que é necessário você declarar. Quem que tem que declarar o imposto de renda? Primeiro critério, quem recebeu em 2024 rendimentos tributáveis maior que R$ 33.888. Isso na prática é 2 salários mínimos, se você for considerar ali quem não recebe 13º, que chega na casa ali de R$ 2.824 por mês, ou para quem era CLT, para quem ganhava mais de R$ 2.607 e recebeu também 13º, beleza? Então, aqui não tinha grandes mudanças, ninguém tinha uma expectativa que isso fosse mudar tanto, mas essa faixa subiu aí um pouquinho para ficar dentro ali dos 2 salários mínimos. Então, só quem ganha 1 centavo a mais que 2 salários mínimos por mês é obrigado a apresentar a declaração. Mas aqui já vem uma informação importante. Eu ganhava menos, tenho que declarar ou posso declarar? A resposta é sim. Por quê? Porque tem todos os critérios que você pode pegar restituição de imposto de renda. Então, às vezes você pagou o imposto, você não é obrigado a declarar, mas só se você declara que você pega esse dinheiro de volta. Então, é importante que você declare para conseguir recuperar essa grana que é sua e que está com o governo, mas você só recupera se você declara. Segundo critério aqui de quem é obrigado a declarar imposto de renda é se você teve rendimentos isentos do ano passado maiores que R$ 200 mil. Isso não mudou. Então, quem que cai muito nessa categoria? Quem recebe, por exemplo, lucros e dividendos de CNPJs, de empresas. Às vezes a pessoa lá, ela recebe pelo CNPJ, esse CNPJ distribui esse dinheiro para ela via dividendos, que não paga imposto, ou seja, é isento. Então, se ela recebeu mais de R$ 200 mil em rendimentos isentos, ela tem que declarar. Aqui entra tudo, tá? Se ela recebe dividendos de empresas na Bolsa de Valores, enfim, é um outro critério de obrigatoriedade. Terceiro critério, quem teve em 2024 ganho de capital sujeito à incidência de imposto tem que declarar também, tá? Quem que entra nessa categoria, as pessoas mais comuns? Quem, por exemplo, vendeu um apartamento, ainda que não tenha sido um apartamento muito caro, etc., mas que teve que pagar imposto, ele cai aqui nessa categoria. Quem até mesmo vendeu um carro com lucro, também pode cair nessa categoria. Quem investia lá em Bitcoin, até aqui no Brasil, e vendeu com lucro. Lembrando que os criptoativos subiram bastante no ano de 2024, mas no final do ano, quem gerou ganho, lucro com isso, cai aqui nessa categoria e é obrigado a declarar imposto de renda. Quarto critério, quem negociou na Bolsa de Valores uma somatória total de R$ 40 mil ou quem, ainda que negociou menos que R$ 40 mil, acabou tendo ganhos tributáveis na Bolsa de Valores também, cai nessa categoria. Um exemplo aqui de pessoas que acabam errando isso sem querer. Se você, por exemplo, investe em ETFs na bolsa e você vendeu ali um valor menor que os 40 mil, que seja 30 mil, mas ETFs não tem a isenção que nem tem o investimento em ações e você teve que pagar imposto, você cai aqui nesse critério também, tá? Então, atenção aí aos detalhes que eles são importantes. Quinto critério, quem teve uma receita bruta com atividade rural
acima de R$ 169.440. Esse valor aqui mudou. No ano passado era 153 mil, mais ou menos. Teve um ajuste para cima. Então, quem teve aí, vamos arredondar para cima, quem teve receita bruta maior que R$ 170 mil no ano de 2024 é obrigado a declarar o IRPF em 2025. E aqui tiveram dois novos critérios. Não dá para chamar de efetivamente novos porque eles são semelhantes aos últimos, mas o primeiro deles é quem fez uma atualização de bens que era permitida aí na declaração do ano passado. Então, suponha que você tinha uma casa nos Estados Unidos, aquela casa estava lá há 30 anos no seu IRPF, e aí você atualizou o valor dessa casa, pagou uma alíquota de imposto menor, né, um percentual de imposto mais baixo. Se você fez isso no ano passado, você é obrigado a declarar aqui no ano de 2025, IRPF 2025. Também se você era aquela pessoa que investia no exterior, em 2024, não importa muito o valor aqui, você também é obrigado a declarar neste ano de 2025. E especificamente sobre esse ponto de quem investe no exterior, temos atualizações também nessa declaração do ano de 2025, que é o seguinte: desde o ano passado, a Receita mudou ali a regra, mudou as alíquotas. A mecânica de cálculo em 2024 foi diferente dos outros anos. Para quem não se lembra, para quem não está familiarizado, como que é a regra agora para quem investe no exterior? Primeiro que a Receita juntou a noção de ganhos, então ela juntou o que é ganho de dividendo, o que é ganho de aplicação financeira, o que é ganho de lucros, de várias outras coisas nesse quesito, nesse conjunto de investimentos no exterior, e ela exige que você, na declaração do IRPF, diga ali se você ganhou dinheiro ou se você perdeu, porque depois ela vai fazer uma conta e se você tiver terminado o ano aí com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre esses lucros. Qual que é a grande mudança? Para quem investe no exterior, esse ganho ele é calculado uma vez ao ano, no conjunto dos 12 meses e não mais mês a mês como era no passado. Então, na prática, como que vai funcionar? A Receita quer saber, se você, por exemplo, investiu nas ações da Apple e você comprou por, sei lá, $10 mil e vendeu por $40 mil e lucrou $30 mil, ela quer saber exatamente isso. E aí você vai pagar imposto sobre isso. Se você ganhou ou perdeu durante o ano, lembrando que aqui a gente está falando de ganhos que foram realizados, ou seja, é quando você realmente comprou e quando você vendeu. Se você comprou, tá perdendo dinheiro, mas não vendeu ainda, não é considerado como um lucro, tá bom? Nem como um prejuízo. Qual que é a parte interessante aqui? Você pode compensar prejuízos com ganhos. Isso não podia até o ano passado, era algo que não era possível e agora pode, então é uma coisa boa também. Agora, outros detalhes importantes que foram divulgados pela Receita. Duas coisas legais. Primeiro, informações inúteis excluídas da Receita. O que é isso? A Receita abertamente falou que ela pedia ali algumas informações que não eram necessárias, que ela não usava para nada e que ela vai deixar de pedir essas informações. Quais são elas? Primeiro, número do título de eleitor. Tinha um campo lá para isso, muita gente enfim, tem que ficar procurando onde que estava o título de eleitor. Então ela removeu isso. E uma outra coisa que ela tirou também é o número do recibo da declaração do ano passado. Isso ainda vai valer este ano, então se você baixar o programa, ele ainda vai pedir, mas ela diz que isso ela tá aí numa tendência de não exigir que esse número seja necessário. Antes, esse número era obrigatório, senão você não conseguia fazer o envio da declaração, a não ser que fosse, obviamente, a sua primeira declaração, e aí esse número não existia, tá? Uma outra mudança legal que a Receita divulgou é a mudança na parte ali da ficha de bens e direitos, especificamente na parte dos imóveis. Talvez você já tenha visto eu falar aqui nos vídeos do nosso canal que um erro muito grande na hora de declarar imóveis é que as pessoas elas não separam direito
o que foi feito de benfeitoria, ou seja, reformas no imóvel, o que foi aquilo que ela efetivamente pagou de parcelas do financiamento e tudo mais. E isso é importante porque na hora que você vende este imóvel, você tem que calcular certinho ali qual que foi o seu custo de aquisição do imóvel, ou seja, tudo que você gastou com este imóvel para que você pague menos imposto. Então, ela diz que vai também aplicar mudanças aqui e deixar isso de forma mais simples e clara para as pessoas enviarem essas informações para ela. Se você utiliza o Velotax, isso não é um problema, porque a gente já simplifica bastante para você, mas ela disse aqui que está indo atrás de inovações para deixar tudo muito claro. Ela também divulgou que na parte ali de bens e direitos, ou seja, as propriedades ou, enfim, os investimentos que você possuía, ela está criando outros grupos e outros códigos para tipos de investimento que antes não existiam. Então ela deu até um exemplo que era garagem. Tem pessoas que é dona de vaga de garagem ou comprou uma vaga de garagem adicional. Antes nem tinha como você declarar isso de uma forma clara, você usava ali alguns códigos outros para falar que você tinha feito uma compra, um investimento nisso, e agora já é possível. E por fim, mas não menos importante mesmo, porque essa informação que eu vou passar agora, ela é de extrema importância, são os limites de dedução de impostos. Os limites não mudaram, então o que acontece é que se você já estava pensando em declarar nas categorias para aumentar ali a sua restituição de IR, antecipar esses valores com o Velotax ou simplesmente esperar ali o prazo do governo para receber esses valores, os limites continuam os mesmos. Quais são eles? Vou dizer um por um para você aqui agora. Primeiro deles, dependentes. O limite para a declaração de dependentes continua sendo R$ 2.275,08 por dependente. Então, se você tem, por exemplo, 2 filhos, vai declarar os seus 2 filhos como seus dependentes, você vai poder ali ter o somatório desse limite dos 2 filhos para abater da sua base de cálculo. Segundo limite, limite de despesas com instrução, despesas com educação, permanece sendo R$ 3.561,60 por declarante ou por pessoa na declaração. Se você pai ou mãe tem ali 2 filhos, cada um dessas pessoas tem direito a esse limite de um pouquinho mais de R$ 3.500. Despesas médicas, não tem nenhum tipo de limite, então isso permanece. Estava em discussão criar ali um limite de isenção para despesas médicas ou para doenças graves nos últimos dias. Isso foi aí totalmente descartado, então se você teve um tratamento caro, uma cirurgia, enfim, coisas desse tipo que gastou bastante dinheiro, isso continua não tendo nenhum tipo de limite para você abater da base de cálculo do seu imposto de renda. Previdência complementar, estou falando aqui de FAPI e de PGBL. O limite de isenção continua sendo 12% da sua renda tributável. Ou seja, se no ano passado você ganhou R$100 mil, você pode abater até 12% disso, ou seja, R$12 mil de investimentos que você tem que ter feito no ano passado para reduzir aí da sua base de cálculo do IR para ter o benefício no IRPF de 2025. Outros limites, doações, permanece o limite global de 6% do imposto de renda devido, sendo 3% o limite para doações individuais. Pensão alimentícia. Continua valendo só aqueles valores que foram firmados por decisão judicial, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Isso aí, se você assistir os vídeos aqui do canal, tá cansado de saber que eu foco bastante na decisão judicial, porque é ela que norteia tudo em pensão alimentícia. E por fim, o desconto simplificado. Para quem opta pela declaração com desconto simplificado, esse desconto tem um limite que é de R$ 16.754,34. Lembrando que se você utiliza o aplicativo do Velotax para fazer a declaração, a gente já vai escolher para você qual que é o tipo de declaração mais vantajoso para aumentar
e maximizar a sua restituição de IR, então você não tem que ficar se apegando aqui a nenhum tipo de detalhe específico sobre o tipo da declaração. Resumindo, este ano de 2025 tiveram poucas mudanças, basicamente aí o prazo que começa no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, o aumento ali do limite dos rendimentos tributáveis de 30 mil para 33 mil, quase 34 mil no ano. Então, é o seguinte, baixa o aplicativo agora do Velotax, já fica preparado aí, não sei quando você está vendo esse vídeo, se já está rolando o período do IR, já faça ali as integrações e já declare com agilidade e segurança. E se você tem dinheiro a receber do governo, quer receber esse dinheiro rápido, no mesmo dia, até mesmo em poucas horas, o nosso aplicativo consegue antecipar isso para você. Seja você que está precisando se livrar de uma conta atrasada ou tem algum uso emergencial, lembrando que, mesmo que você já tenha declarado o IRPF 2025 e quer antecipar os valores da restituição, o Velotax faz, tá? Então até mesmo um familiar seu, um amigo, alguém que você conhece que já declarou e está precisando de dinheiro rápido, ele pode vir conosco que a gente ajuda, mesmo ele não fazendo declaração conosco. Então é isso, compartilha esse vídeo, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, baixa o aplicativo e se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações no sininho, que a gente está fazendo uma série super bacana que vai sair nos próximos vídeos, que é sobre dinheiro com seu imposto de renda. A gente vai destrinchar, a gente vai aqui mergulhar mesmo em cada quesito para que você não deixe nenhum centavo fora da sua recuperação, da sua restituição. E eu te vejo no próximo vídeo. Velotax, agora seu imposto de renda se transforma em dinheiro na hora.